Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Quero saudar também aqui as mães nesse dia especial, que Deus possa abençoar todas em nome de Jesus. Quero ler um texto da palavra do Senhor lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Nós vamos falar hoje sobre nós, Jesus, em meio à tempestade. E esse episódio é justamente quando Jesus acalma a tempestade. Então nós vamos tirar aqui lições preciosas desse ocorrido, desse acontecimento narrado pelos evangelhos. Eu quero ler na versão de Marcos. Então diz assim, Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Então esse é um episódio interessante. Jesus então passou o dia pregando às multidões ali à beira-mar, e em determinado momento Jesus então solicita que os discípulos entrem no barco, e Jesus então entra junto com aqueles discípulos, estão ali no barco, e eles vão para outra margem, como o texto nos afirma. Jesus então ia em direção à região de Gadara, ali dentro do mar da Galileia. E a Bíblia então relata que no meio dessa travessia o barco é tomado por uma furiosa tempestade. E nós podemos tirar algumas lições preciosas desse momento. Primeiro é que Jesus no barco da nossa vida não significa ausência de tempestade. Esta é uma aplicação assim muito visível no texto. Que quando Jesus está na nossa vida, isso não significa que nós não iremos passar por tempestades. Nós vamos passar por tempestades sim. Nós vamos ser surpreendidos muitas vezes por tempestades que não são nem esperadas. Então, os discípulos, por exemplo, passaram um dia fazendo a obra de Deus. Eles passaram um dia ajudando ali na propagação do Evangelho, servindo a Jesus, servindo a Deus. Quer dizer, eles estavam dentro do propósito de Deus, mas mesmo assim, isso não impediu que a tempestade viesse até os discípulos. Então também nós somos filhos de Deus, servos de Deus, mas isso não impede que as tempestades da vida cheguem até nós. Então nós não podemos esquecer disso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, em um momento ou em outro, as tempestades vão chegar na nossa vida, vão chegar na nossa porta. Interessante, porque lá no Velho Testamento tem um personagem que você conhece muito bem, que é Jonas. Jonas então desobedeceu a Deus e a tempestade veio à sua vida. E nesse caso aqui, os discípulos estavam obedecendo. Nós sabemos que Jonas, a tempestade veio até Jonas, veio até o barco de Jonas, justamente porque ele tinha desobedecido a palavra e a ordem de Deus. Mas no caso dos discípulos aqui é totalmente diferente. Os discípulos, eles obedeceram a Jesus, eles estavam dentro da vontade de Jesus, eles entraram no barco como Jesus os convidou, os chamou a entrar, e mesmo assim a tempestade veio até eles. E evidentemente aqui mostra esse contraste, que justamente nós estamos sujeitos, os filhos de Deus, os que vivem debaixo do propósito de Deus. A tempestade pode chegar na nossa vida. Então nós podemos fazer diferente dos discípulos. Os discípulos aqui esqueceram do poder de Deus. E muitas vezes nós esquecemos também.
Nós, então, não compreendemos o tamanho e o poder daquele que está conosco no barco. Porque os discípulos aqui, eles esqueceram disso. O próprio Jesus repreendeu eles, lá no verso de número 40. Por que vocês são tão tímidos? Não tendes fé? Então, eles esqueceram do poder de Deus, esqueceram daquela palavra que Deus, então, deu a eles por meio de Cristo. Passemos para o outro lado. O verso 35 abre com essa proposta de Jesus. Passemos ao outro lado. Então Jesus disse a eles que eles iam chegar do outro lado, mas o pânico e o medo e a incredulidade tomou o coração desses discípulos. Muitas vezes nós esquecemos do poder de Deus. Então, claro que os discípulos fizeram uma coisa certa que todos nós podemos fazer. Quer dizer, diante daquela tempestade, diante daquele vendaval todo, eles correram para aquele que podia ajudar eles. Quer dizer, eles despertaram Jesus. Nós também devemos fazer isso. Diante da tempestade, diante das dificuldades, nós devemos correr para os braços de Jesus. Eles fizeram isso, mas tomado pelo medo, pela incredulidade. Então nós não podemos duvidar duvidar do senhorio de Cristo, de que Ele está conosco, de que mesmo que a tempestade esteja, o melhor lugar ali é estar no barco junto com Cristo. Esse é o melhor lugar, é o lugar mais seguro. Então nós devemos considerar isso. Nós não devemos fazer como os discípulos, nos esquecer da palavra. Passemos para o outro lado, porque, meu amado irmão, minha amada irmã, toda vez que nós tiramos os olhos da palavra, quer dizer, que nós tiramos os olhos de Cristo, que nós tiramos os olhos das promessas de Deus, nós vamos sempre ser tomados pelo medo, nós vamos sempre fraquejar, nós vamos sempre duvidar, quando nós tiramos os olhos da palavra de Deus. Muito interessante é aqui a posição de Jesus, o comportamento de Jesus. A Bíblia diz que ele estava dormindo em meio à tempestade. Por que Jesus estava dormindo em meio à tempestade? O barco faltava pouco virar, as ondas davam no barco e Jesus dormindo. Porque Jesus confiava em Deus, confiava no poder do seu Pai. Então Jesus tinha paz. O barco tomado pelo pânico, pelo medo, pelo desespero, mas Jesus em paz, dormindo. E por que isso? Porque Jesus confiava em Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 26, verso 3: Deus guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então é essa paz que vem ao nosso coração quando nós mantemos os nossos olhos fixos na palavra e em Deus. Deus então traz paz ao nosso coração. Os discípulos ficaram desesperados. Por quê? Porque não se lembraram e não olharam para a palavra, que foi a palavra que Jesus disse a eles quando eles entraram no barco: passemos para o outro lado. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus, para aquilo que ela afirma. O texto lá de Lamentações, capítulo 3, verso 22, que diz que as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos, que elas são novas a cada manhã, que elas não têm fim. Então olha que versículo interessante. Esse versículo aqui é a garantia de que nós não seremos tragados pela tempestade, de que nós não seremos tomados pelas ondas, de que nós não iremos perecer diante das dificuldades, das tempestades da vida, que Deus nos garante essa vitória espiritual em Cristo. Então esse versículo é interessante de Lamentações, porque ele foi escrito num momento assim, em um contexto de dificuldade, em um momento de tempestade. Jeremias então está vendo e presenciando com seus olhos a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico. A cidade foi devastada, os muros foram fendidos, o templo foi
saqueado, tudo foi destruído. O povo está debaixo do juízo de Deus, o povo está debaixo da ira de Deus, o povo está debaixo da tempestade. E Jeremias, melhor dizendo, encontra justamente misericórdia. Mesmo diante do juízo santo e justo de Deus, Jeremias olha e vê que as misericórdias do Senhor é a razão de eles não serem consumidos. Quer dizer, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e aquela misericórdia garante que o povo, mesmo sendo levado cativo, mesmo debaixo do Império Babilônico, Deus então vai preservar aqueles remanescentes fiéis, que serão justamente aqueles que irão, anos posteriores, 70 anos depois, irão voltar a Jerusalém para reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. Então, essas misericórdias estão aí, nós não podemos esquecer. No momento da tempestade, no momento da dificuldade, nós não podemos esquecer das promessas e da palavra de Deus. É ela que traz paz e segurança ao nosso coração. Eu quero ler 2 textos para que nós possamos guardar no nosso coração diante da tempestade. O primeiro texto é Salmo 89, verso 9. Diz assim: Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as ondas se levantam, tu as fazem aquietar. E outro texto é Isaías, capítulo 43, verso 1 e verso 2. Diz assim: Agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamar-te-ei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então olhemos para essa passagem, para essas passagens. São promessas de Deus. Porque se nós não olharmos em qualquer dificuldade, em qualquer circunstância, porque sabemos que nós estamos vivendo momentos difíceis, de dificuldade, muitos estão passando dificuldade econômica, muitos estão passando dificuldades familiares, muitos estão passando dificuldades físicas, de enfermidades, porque foram acometidos por esse vírus, muitos estão passando dificuldades sentimentais, emocionais. Em qualquer circunstância, em qualquer momento que nós possamos passar, nós devemos olhar para a palavra, porque senão nós vamos ser tomados pelo pânico, pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação e pelo desespero, como estava ali os discípulos diante da tempestade que veio sobre eles nesse momento. Então, que nós possamos olhar para as promessas, que nós possamos olhar para a palavra de Deus. Ela é a garantia que nós não iremos perecer e que nós iremos chegar a um lugar seguro, à terra, à margem, a um lugar firme. Então, nós podemos aprender muitas lições com essa tempestade. Lições assim que são verdades para a nossa vida. Os discípulos, então, foram tomados por essa tempestade de forma inesperada. Ou seja, o Evangelho nos mostra que de uma hora para outra essa tempestade se levantou. Havia uma bonança, mas de uma hora para outra a situação mudou e ficou caótica. Assim também as tempestades da nossa vida. Elas não avisam, elas não mandam um telegrama, elas não mandam um WhatsApp. Elas chegam assim de forma inesperadas. É uma doença, é um acidente, é uma notícia ruim, é um desemprego, é um coronavírus desse. Chega de uma hora para outra. E nós devemos ali estar, firmes em Cristo, para que nós possamos suportá-las. As tempestades são incontroláveis. A Bíblia diz que esse mar ficou extremamente furioso, que as ondas se arremessavam sobre o barco. Então, essa tempestade era extremamente incontrolável, era maior que eles. E olha que ali no barco, grande parte dos discípulos são pescadores, pessoas que eram acostumadas com tempestade, pessoas que eram acostumadas com a pesca, com o mar, com o barco, que tinham habilidades, que tinham recursos materiais, que tinham já uma larga escala de experiência no mar. Mas eles avaliam isso tudo e percebem que aquele momento é maior que eles, maior que os recursos deles, maior que a habilidade deles. E então eles vão recorrer àquele que, como eles mesmos relataram, os discípulos, quem é este?
que até o vento e o mar lhes obedecem. Ora, quem é este? É o Criador de tudo. É o que controla tudo. O que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Assim afirma a Bíblia. Aquele que sustenta tudo, que fez tudo, e que criou tudo, e que controla tudo. É esse Jesus que eu lhe apresento. É esse Deus que eu apresento ao seu coração, que talvez esteja como este mar, inquieto, caótico, sem ordem. Traga Jesus ao seu coração, porque Ele é capaz de acalmar a tempestade da sua vida e do seu coração. Então, a tempestade muitas vezes é inesperada e é incontrolada. A tempestade, a tribulação, o momento de dificuldade tem um poder, infelizmente, de nos levar, todos nós, a duvidar do amor de Deus. Foi isso que os discípulos fizeram. Perceba que a fala do discípulo não só mostra desespero, mas mostra também insatisfação. Mestre, não te importa que nós pereçamos? Ou seja, tu não se importa conosco, tu não nos ama, tu irá fazer com que nós possamos perecer. Ou seja, tu não irá intervir, tu não irá atender. Ou seja, não te importas que nós possamos morrer. Então essa fala do discípulo muitas vezes é a nossa fala. A tempestade, infelizmente, o momento de dificuldade e tribulação tem esse poder, infelizmente, de fazer com que muitas vezes nós possamos duvidar do amor de Deus. Então, a fala dos discípulos, a fala aqui dos discípulos, é uma fala não só de desespero, mas de insatisfação. Não podemos fazer isso. Muitas vezes a maior dificuldade diante da adversidade, do momento de dificuldade, é muitas vezes interna, ou seja, muitas vezes a dificuldade não é só as ondas, o vento, mas aquilo que está dentro de nós, a nossa incredulidade. Jesus repreendeu eles justamente por isso, pela incredulidade deles, porque eles duvidaram. Jesus então disse a eles: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Jesus repreende a incredulidade deles, muitas vezes é essa incredulidade, porque nós somos tão tímidos com a fé. Por que você, por que eu, muitas vezes somos tão tímidos com a nossa fé? Nós duvidamos do amor de Deus. Meu amado irmão, Jesus nos ama antes da tempestade, durante a tempestade, no meio da tempestade. O amor de Deus não muda. Eu separei um versículo lá de Jeremias 31, verso 3, que diz assim: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Vou repetir: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno por nós. O amor dele não muda, não depende das circunstâncias, porque se dependesse das circunstâncias, ele não teria nos amado primeiro. Não teria nos amado quando todos nós éramos pecadores. Então o amor de Deus é eterno. O mesmo amor que Ele tem conosco no momento da bonança é o mesmo amor que Ele tem para conosco no momento da adversidade. A questão é que nós não suportamos às vezes a ideia de que Ele é o nosso dono, que Ele que dirige o barco da nossa vida, que é Ele mesmo que muitas vezes nos guia para o deserto. Nós não compreendemos isso em um primeiro momento, mas nós não podemos esquecer do amor de Deus. Nós não podemos questionar Deus, porque muitas vezes nós questionamos: aonde está Deus? Ele não ouve a minha oração. Por que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa prova? Por que Deus não age logo? Então nós gritamos: Jesus, Deus, não te importa que pereçamos? Quero contar uma história interessante para que nós possamos entender a dimensão do amor de Deus. Há uma história que dizia que existia um rei e um servo. Esse servo sempre era leal a esse rei, eles sempre andavam juntos. Certa vez, esse rei e esses servos estavam numa caçada. E diz a história, diz o relato, que um animal feroz atacou o rei
e decepou o dedo mínimo dele, esse dedinho pequeno do rei. Arrancou. E o servo, mesmo diante daquele atentado, daquele acontecido, o servo ainda dizia assim: rei, não esqueça que Deus é bom. E o servo sempre repetia isso: Deus é bom, Deus é bom. E o rei ficou tão injuriado com aquela situação, porque tinha perdido o dedo, e mesmo diante desse acontecido, desse acidente, o servo dele ainda ficava dizendo que Deus é bom. E ele pegou aquele servo e lançou no cárcere, na prisão. Diz o relato que esse rei saiu novamente para ir caçar, e então ele foi capturado por uma tribo de canibais. E essa tribo de canibais, eles devoravam homens, quer dizer, eles comiam carne humana. E então aquela tribo pegou aquele rei para sacrificar. Mas quando o cacique viu que faltava um dedo, não quis mais sacrificar o rei, porque o cacique entendia que ele era imperfeito. Você sabe que nessa ideia de devorar os homens, né, devorar carne humana, essas tribos têm toda uma tradição, né, tem toda uma mística por trás disso, né? Eles devoravam os homens justamente para retirar daqueles homens aquela virtude. Por isso que ele sempre escolheu as pessoas perfeitas, os guerreiros fortes, né, que sejam perfeitos fisicamente, porque eles acreditavam que ao devorar aquele homem, eles estavam então sugando aquelas virtudes. Então, quando o cacique da tribo percebeu que o rei faltava um dedo, libertou o rei. Então, olha, foi justamente aquela dor, foi justamente aquela tempestade que livrou o rei da morte. Ou seja, o amor de Deus. O relato diz que o rei volta e vai de encontro ao servo e liberta aquele servo. E diz assim: servo, me perdoe, eu não sei por que eu mandei prendê-lo. O servo então responde: sabe por quê? Porque se eu estivesse junto com você, nós dois teríamos sido capturados. Você não teria sido morto, mas eu teria sido, porque eu fisicamente não tenho nenhum defeito. Portanto, Deus é bom. Então nós não compreendemos inicialmente por que Jesus nos conduz à tempestade, ou que Deus permite a tempestade. Mas nós não podemos esquecer que a tempestade não anula o amor de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não é. Deus é bom, mesmo quando a vida não é conosco. Nós não podemos duvidar do amor de Deus. Deus não nos abandona. Deus não nos esquece. A Bíblia diz que uma mãe pode esquecer do seu filho que amamenta, mas Deus não esquece de nós. Esse versículo de Jeremias é lindo. Com amor eterno eu te amei. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado visitante, você que não é da igreja, quero lhe dizer que Deus não abandona ninguém. Lá no Velho Testamento, novamente recorro à história de Jonas, que desobedeceu a Deus e a tempestade veio sobre ele. A Bíblia diz então que Jonas foi lançado ao mar. O mar estava furioso, como no episódio aqui dos discípulos de Marcos capítulo 4. O mar estava furioso. E a Bíblia diz que Jonas é lançado sobre o mar e o mar então se acalma. Se Jesus não nos abandonou, não me abandonou, não te abandonou no momento mais difícil, que foi justamente quando ele viu a cruz do Calvário, que a Bíblia diz que ele suou sangue. Se ele não nos abandonou no momento mais difícil da nossa vida, no momento em que o juízo de Deus deveria cair sobre mim e sobre você, no momento mais difícil ali de Jesus, que inclusive ele ora: Pai, se possível de mim, passa esse cálice, para você ver o tamanho da tempestade que ele iria enfrentar. Mas se for tua vontade, deixa que eu passo. Se ele não me abandonou, se ele não te abandonou no momento mais difícil, na tempestade mais furiosa, você acha que ele vai lhe abandonar agora? Você acha que ele vai lhe abandonar por qualquer coisinha? O que é a cruz do Calvário? O que é a ira santa e justa de Deus comparado a qualquer adversidade terrena? Jesus não nos abandonou naquela cruz. Suportou por mim e por você. Então ele é capaz de suportar qualquer adversidade
por mim e por você. Se Ele não nos abandonou naquela cruz, Ele não nos abandonará, não nos abandonará nunca. Que Deus possa nos abençoar, Jesus. Amém.